Mãe humilhou a filha por não ter dinheiro, até a filha pagar sua cirurgia. Ela sempre foi chamada de fracassada pela própria mãe. Mas no dia em que a vida da mãe dependia de dinheiro, foi justamente aquela filha humilhada que pagou o preço para salvá-la. Se essa história te tocar, já deixa o like e se inscreve para não perder o final. Desde pequena, Mariana aprendeu que nada do que fazia era suficiente para sua mãe, Dona Lúcia. Para ela, o valor de uma pessoa estava diretamente ligado ao tamanho da casa onde morava, à marca das roupas que vestia e ao carro que estacionava na garagem. Crescer nesse ambiente não foi fácil. Mariana sempre foi uma menina esforçada, estudiosa e de coração bondoso, mas isso nunca pareceu importar. Cada boletim escolar que ela levava com boas notas era recebido com um comentário frio. Boas notas não enchem a geladeira, minha filha. Com o passar dos anos, essa distância emocional só aumentou. Enquanto os filhos das amigas de Dona Lúcia cursavam faculdades caras ou viajavam para o exterior, Mariana trabalhava em empregos simples para ajudar nas contas. Não havia espaço para elogios, apenas comparações. Nos almoços de família, Dona Lúcia fazia questão de exaltar os sobrinhos que estavam crescendo na vida, enquanto lançava olhares de desaprovação para a própria filha. Mariana, apesar de magoada, tentava manter algum contato. Levava presentes simples no Dia das Mães, ligava para saber se ela estava bem, mas cada tentativa era recebida com um tom crítico. Você precisa arrumar um emprego de verdade. Assim, vai morrer pobre. Essas palavras pesavam como pedras. A cada reencontro, Mariana sentia-se menor, como se sua vida fosse um eterno fracasso aos olhos da mãe. Mesmo assim, ela nunca deixou de respeitar Dona Lúcia. No fundo, esperava que um dia a mãe enxergasse que sucesso não se mede apenas com dinheiro. Mas essa esperança se tornava cada vez mais frágil. A relação entre as duas era um campo minado. Qualquer conversa podia acabar em críticas ou comparações. Essa dinâmica de frieza e exigência foi moldando a personalidade de Mariana. Resiliente por fora, mas carregando feridas silenciosas por dentro. E embora ela tentasse disfarçar, cada humilhação deixava marcas profundas. Mal sabia Dona Lúcia que, em breve, a vida colocaria ambas em uma situação que revelaria quem realmente possuía a maior riqueza. Era um domingo ensolarado e a família inteira estava reunida para o aniversário da tia Rosa. A casa estava cheia, cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar, e as conversas iam e vinham, sempre permeadas por risadas e histórias. Mariana chegou discretamente, como de costume, levando um pequeno bolo que ela mesma havia feito. Não era caro, mas tinha sido preparado com carinho, uma receita antiga que sua avó lhe ensinara. Enquanto colocava o bolo na mesa, ouviu sua mãe, Dona Lúcia, no canto da sala, conversando animadamente com algumas primas. O tom de voz dela aumentou, como se quisesse que todos ouvissem. Eu fico triste de ver minha filha nessa idade e ainda sem nada na vida, disse ela, mexendo o café na xícara. Fulano, o filho da Célia, já comprou o apartamento? A Mariana? Nem carro tem. Algumas pessoas tentaram mudar de assunto, constrangidas. Mas Dona Lúcia continuou, agora olhando diretamente para a filha. Você precisa acordar para a vida, menina. Esse negócio de trabalhinho não leva ninguém a lugar nenhum. Se continuar assim, vai depender dos outros até para comprar remédio. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana sentiu o rosto queimar. Podia ouvir alguns cochichos e ver olhares de pena. Ela respirou fundo, tentando manter a postura, mas por dentro sentia-se despedaçada. Não era a primeira vez que passava por isso, mas cada humilhação pública doía como se fosse a primeira. Tentando evitar um confronto, Mariana apenas sorriu sem graça e se afastou para o quintal, onde podia ficar sozinha. Lá, ela olhou para o bolo que havia trazido, ainda na mesa de doces, e perguntou se valia a pena tanto esforço para manter um laço que parecia existir apenas no papel de mãe e filha. A tarde seguiu, mas o clima para Mariana já estava estragado. Ela se despediu mais cedo, alegando que precisava trabalhar no dia seguinte. Enquanto caminhava para casa, as palavras da mãe ecoavam em sua mente, cada frase repetindo como uma sentença: sem nada na vida, sem nada na vida. Naquele momento,
Mariana não sabia que aquela seria uma das últimas vezes que ouviria a mãe falar com tanto desprezo, porque em breve a vida daria uma reviravolta tão grande que faria aquelas palavras parecerem pequenas diante do que estava por vir. Naquela noite, Mariana chegou em casa e largou a bolsa no sofá. Sentou-se à mesa da cozinha, apoiando os cotovelos e segurando a cabeça com as mãos. Por mais que tentasse se convencer de que não deveria se importar, as palavras da mãe martelavam em sua mente como um eco cruel. Não era apenas o que havia sido dito, mas a forma como foi dito. Na frente de todos, sem o menor cuidado com seus sentimentos. Desde criança, Mariana havia aprendido a engolir o choro. Quando tirava notas altas e corria para mostrar, recebia um simples "é sua obrigação". Quando ganhava uma competição na escola, a mãe respondia: "Isso não paga as contas, minha filha". Ao longo dos anos, essa constante desvalorização fez com que ela acreditasse que nunca seria suficiente, por mais que se esforçasse. Agora, adulta, ela trabalhava como atendente em uma pequena padaria, um emprego que não lhe trazia luxo, mas garantia o básico. Era um trabalho honesto, mas aos olhos da mãe, representava fracasso. Mariana sabia que não tinha condições de competir com os primos que viajavam para fora do país, ou com os filhos de amigas que exibiam diplomas de universidades renomadas. Ainda assim, ela se orgulhava de viver com dignidade. O problema era que a mãe não enxergava valor nisso. O episódio na festa de aniversário a deixou com uma mistura amarga de tristeza e raiva. Ela se perguntava por que continuava tentando manter um vínculo com alguém que parecia encontrar prazer em rebaixá-la. Mais do que humilhação, havia um sentimento de solidão. Afinal, se nem a própria mãe acreditava nela, quem acreditaria? Naquela madrugada, deitada na cama, Mariana encarava o teto e lembrava de cada momento em que tentara agradar Dona Lúcia. Os presentes simples, as visitas rápidas depois do trabalho, as ligações para perguntar como ela estava. Tudo parecia em vão. Uma pontada de orgulho lhe dizia para se afastar de vez, parar de tentar. Mas outra parte, a que ainda acreditava na possibilidade de mudança, insistia em manter algum contato. Mal sabia Mariana que, em pouco tempo, a vida colocaria as duas diante de uma situação extrema, onde não haveria espaço para mágoas ou orgulho. E seria justamente naquele momento que a verdadeira essência de ambas viria à tona, e o peso emocional que ela carregava ganharia um novo significado. Apesar de todo o desprezo que recebia de Dona Lúcia, Mariana seguia a sua vida com coragem e determinação. Levava consigo uma força silenciosa que vinha da vontade de ser alguém melhor a cada dia, não para provar nada à mãe, mas para se sentir digna diante de si mesma. Trabalhava como atendente em uma padaria do bairro, um emprego modesto que não pagava muito, mas sustentava suas necessidades básicas. Todos os dias, antes do amanhecer, ela já estava de pé para preparar o uniforme e chegar cedo ao trabalho. Não havia luxo em sua rotina, mas havia uma dignidade que ela preservava com muito carinho. Mariana não tinha carros caros, viagens internacionais ou roupas de marca, mas tinha algo que não se compra: um coração generoso e um espírito resiliente. No bairro onde morava, todos a conheciam como uma pessoa prestativa. Mariana nunca deixou de ajudar quem precisasse, fosse um vizinho doente, uma criança sem lanche na escola ou um amigo passando por dificuldades. Mesmo sem dinheiro sobrando, ela fazia pequenas doações e dividia o pouco que tinha. Essa generosidade vinha de uma crença profunda, que a vida vale mais quando ajudamos o próximo, independente da situação financeira. E apesar das dificuldades, ela encontrava pequenas alegrias em momentos simples. Um sorriso de gratidão, uma palavra amiga, um abraço apertado. Além do trabalho na padaria, Mariana estudava à noite para melhorar seu futuro. Inscrevera-se em cursos online gratuitos e frequentava uma biblioteca pública, onde buscava conhecimento e oportunidades para crescer. Sabia que o caminho seria longo, mas estava disposta a seguir, passo a passo. Por trás da simplicidade da vida, havia uma mulher batalhadora, cheia de sonhos que não cabiam no silêncio das humilhações. Seu maior desejo era um dia conquistar independência financeira para viver sem julgamentos.
mas sem jamais perder a essência que a tornava especial. Enquanto isso, a relação com a mãe permanecia fria, distante. Dona Lúcia não via essas qualidades. Estava cega pela própria arrogância e preconceito. Mal sabia ela que essa filha humilde, fracassada aos seus olhos, guardava um coração capaz de surpreendê-la de uma forma que nenhuma fortuna poderia comprar. E esse momento estava mais próximo do que qualquer uma delas poderia imaginar. Pouco tempo depois daquela festa que marcou mais uma humilhação, Dona Lúcia começou a sentir dores estranhas no peito e um cansaço incomum. No início tentou ignorar, atribuindo os sintomas ao estresse do dia a dia. Porém, os sinais foram piorando e ela acabou sendo levada ao hospital por um mal-estar intenso. Os médicos fizeram diversos exames e o diagnóstico não demorou a chegar. Dona Lúcia precisava urgentemente de uma cirurgia cardíaca complexa e cara, sem a qual sua vida estaria em risco. A notícia caiu como uma bomba em toda a família. Em meio ao susto, veio a dura realidade financeira. A cirurgia, por ser delicada, não poderia ser realizada pelo sistema público com rapidez suficiente. E o valor para o procedimento particular era altíssimo. Algo que a família, apesar de aparente prosperidade em alguns membros, não estava disposta a ajudar. Foi quando Dona Lúcia percebeu que as pessoas que antes a bajulavam, atraídas pelo seu status, começaram a se afastar. Ela ficou sozinha, sentindo pela primeira vez a solidão que jamais havia experimentado. O orgulho que carregava durante anos começou a ceder diante do medo real de perder a vida. Enquanto isso, Mariana ficou sabendo da situação. Mesmo com todas as mágoas e humilhações do passado, a notícia mexeu com ela de forma profunda. Aquele laço invisível que une mãe e filha ainda pulsava, e a ideia de perder a mãe a deixava sem chão. Sem pensar duas vezes, Mariana decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar Dona Lúcia. Ela sabia que a quantia necessária era muito além do que tinha guardado, mas estava disposta a lutar. Vendeu alguns pertences, pediu ajuda a amigos e familiares que confiavam em sua honestidade e até fez empréstimos para conseguir juntar o dinheiro da cirurgia. Essa decisão marcaria o início de uma virada inesperada na história das duas. A filha, que sempre foi humilhada, seria quem estenderia a mão no momento mais difícil, mostrando que o amor verdadeiro não depende de riqueza ou reconhecimento. E essa é a prova de que na vida, o que importa não são os títulos ou o dinheiro, mas as atitudes que fazemos quando ninguém está olhando, ou quando tudo parece perdido. Quando Dona Lúcia recebeu o diagnóstico e a urgência da cirurgia, a notícia correu rápido entre os familiares. Para sua surpresa, aqueles que antes se aproximavam para elogiar sua aparência, suas posses e seu status, agora sumiam silenciosamente. Telefonemas não atendidos, visitas que deixaram de acontecer, mensagens que ficaram sem resposta. Os primos que costumavam falar de seus próprios feitos e conquistas simplesmente disseram que não tinham condições de ajudar, alguns alegando estar passando por dificuldades também, outros talvez não querendo se envolver. É uma pena, mas cada um cuida da sua vida, disseram com indiferença. Dona Lúcia, pela primeira vez, sentiu o peso da solidão. O orgulho que sempre a fez parecer invencível, agora parecia ser um muro que afastava as pessoas que poderiam lhe estender a mão. Aquele brilho falso das aparências desapareceu, e sobrou apenas uma mulher vulnerável, desesperada e sem apoio. Mariana, por sua vez, soube das recusas e do afastamento da família. Aquilo partiu seu coração, mas não a fez recuar. Para ela, nunca importou o que os outros achassem. O amor por sua mãe estava acima de qualquer mágoa ou humilhação. Decidiu então assumir sozinha a responsabilidade de conseguir o dinheiro necessário para a cirurgia. Ela reuniu todas as economias, vendeu o pouco que tinha, falou com amigos de confiança e pediu empréstimos. Cada esforço era uma prova de amor, que contrapunha as palavras duras e a frieza da mãe durante tantos anos. Enquanto isso, Dona Lúcia, internada e enfraquecida, ouviu pela primeira vez que a filha, a mesma que ela humilhara por não ter dinheiro, estava fazendo de tudo para salvá-la. Aquele sentimento misto de surpresa, vergonha e gratidão
começava a abrir espaço para uma mudança que ninguém poderia prever. Essa recusa dos outros familiares serviu como uma lição dura sobre quem realmente estava ao seu lado e também reforçou o valor do verdadeiro amor, aquele que não se mede por bens materiais, mas por atitudes e coragem. Mariana sabia que o tempo era curto e que cada dia de espera colocava a vida da mãe em risco. Apesar das mágoas profundas, do orgulho ferido e de todas as humilhações sofridas, ela não hesitou em agir. O amor que sentia pela mãe era mais forte do que qualquer rancor, e isso a impulsionou a tomar uma decisão que mudaria para sempre o destino de ambas. Primeiro, ela começou a organizar suas finanças. Vendendo pequenos objetos que guardava com carinho, como livros e algumas joias herdadas, conseguiu juntar uma parte do valor necessário. Mas sabia que aquilo não seria suficiente. Com coragem, procurou amigos e conhecidos que confiavam nela, pedindo empréstimos e ajuda financeira, explicando a urgência e a importância da cirurgia. Além disso, Mariana buscou alternativas. Pesquisou clínicas, hospitais e até negociações para parcelamento do valor, sempre tentando encontrar uma solução rápida e segura para salvar a vida de sua mãe. Tudo isso sem reclamar, sem perder a esperança, mesmo diante do peso da responsabilidade que carregava sozinha. Ela também precisou administrar seu trabalho na padaria, conciliando horas extras para conseguir um dinheiro a mais e mantendo os estudos à noite, porque sua vontade de crescer não diminuía. Era uma verdadeira maratona de esforço, sacrifício e amor. No meio desse turbilhão, Mariana teve que lidar com a dor silenciosa de ver a mãe fragilizada, ao mesmo tempo em que se preparava para o momento da cirurgia. Cada ligação ao hospital, cada conversa com os médicos, era um lembrete cruel da vulnerabilidade daquela mulher que por tanto tempo a rejeitou. Mas acima de tudo, a força que vinha do coração de Mariana era uma chama que não se apagava. Ela sabia que estava fazendo o certo, mesmo que ninguém mais acreditasse nela ou estivesse ao seu lado. E assim, com muito esforço e determinação, ela conseguiu garantir que a cirurgia fosse marcada, com o dinheiro pronto e a esperança renovada. Era o início de um novo capítulo, onde o amor e a coragem da filha começavam a apagar as sombras do passado. Quando Dona Lúcia começou a acordar da anestesia, ainda meio sonolenta e confusa, uma realidade nova e difícil a atingiu. Sua vida havia sido salva, mas não por quem ela imaginava. A primeira pessoa que esteve ao seu lado durante todo o tempo, que garantiu a cirurgia e enfrentou tantas dificuldades para que tudo acontecesse, foi justamente a filha que ela sempre humilhou e desprezou. No começo, Dona Lúcia não conseguiu acreditar. Aquela mulher, simples, com um emprego modesto e sem nenhuma das riquezas que ela tanto valorizava, foi quem se sacrificou para dar a ela uma nova chance. O choque da revelação foi profundo. Por anos, a mãe viveu apegada ao orgulho, julgando e menosprezando a filha, sem enxergar o valor real que existia dentro dela. Ao abrir os olhos completamente, Dona Lúcia buscou a presença de Mariana e encontrou não só a filha, mas a personificação do amor incondicional. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, misturadas com arrependimento e gratidão. Pela primeira vez, sentiu a força daquele vínculo que jamais deveria ter sido quebrado por palavras duras ou preconceitos. A surpresa deu lugar a um turbilhão de emoções. Sentiu-se culpada por ter sido tão dura, por ter magoado a pessoa que mais amava, por ter colocado o dinheiro acima do afeto. Aquela cirurgia não foi apenas um procedimento médico, foi o ponto de virada que expôs o verdadeiro significado do amor e do perdão. Naqueles momentos, Dona Lúcia entendeu que riqueza verdadeira não está nos bens materiais, mas no coração generoso e nas ações que não pedem reconhecimento. O choque do passado cru e do presente de redenção marcou o início de uma transformação profunda que mudaria para sempre a relação entre mãe e filha. Após a cirurgia, Dona Lúcia iniciou sua recuperação física, mas também uma profunda jornada emocional. Nos dias que se seguiram, a mãe pôde refletir sobre tudo o que havia acontecido. Não apenas o susto da doença, mas principalmente a atitude da filha que, apesar de todas as humilhações e desprezos, estendeu a mão para salvá-la. A cada visita,
Dona Lúcia sentia crescer dentro de si um misto de arrependimento e gratidão. Ela começou a reconhecer o valor da Mariana, não pelo dinheiro ou pelo que poderia oferecer, mas pela coragem, amor e generosidade que mostrara naquele momento tão difícil. Com lágrimas nos olhos, ela pediu perdão, não só pelas palavras cruéis, mas pela frieza que marcou a relação durante tantos anos. Pediu para recomeçarem, para construírem uma relação baseada em respeito e carinho, e não em julgamentos ou expectativas superficiais. Mariana, por sua vez, sentiu o peso daquele perdão, mas também a esperança de que, finalmente, sua luta por aceitação e amor seria recompensada. Ela percebeu que o verdadeiro milagre não estava apenas na recuperação da mãe, mas na transformação de uma relação que parecia perdida. A mudança de coração de Dona Lúcia abriu espaço para um novo capítulo em suas vidas. Agora, mãe e filha podiam caminhar lado a lado, com a certeza de que o que realmente importa não é o que se tem, mas o amor que se dá, e que às vezes é preciso passar por momentos difíceis para que isso fique claro. Essa história mostra que o karma não é apenas um castigo, mas também uma oportunidade de crescimento, cura e reconciliação. A história de Mariana e Dona Lúcia é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza nunca esteve nas posses materiais ou nas aparências, mas sim no amor, na generosidade e na capacidade de perdoar. Dona Lúcia, que por tantos anos humilhou a filha por sua condição financeira, foi surpreendida pela força e bondade daquela que ela menosprezava. O karma dessa história não é um castigo, mas uma lição de vida. Aquilo que damos aos outros, seja amor ou desprezo, um dia retorna para nós. Quando Dona Lúcia precisou de ajuda, foi a filha, que nunca desistiu, quem estendeu a mão, mostrando que o valor de uma pessoa está em suas atitudes, e não no dinheiro que possui. Essa experiência transformou para sempre a relação entre mãe e filha. O orgulho deu lugar ao respeito, a indiferença ao carinho e a rejeição ao perdão. Mariana e Dona Lúcia entenderam que, apesar das dificuldades e das diferenças, o que une uma família é o amor incondicional. No fim, a vida ensinou que nunca devemos julgar ninguém pelo que aparenta, pois cada pessoa carrega uma história e uma força que pode surpreender, e que muitas vezes o verdadeiro herói está onde menos esperamos. Essa é uma história de dor, luta e redenção. Uma prova de que o amor e a coragem podem superar qualquer barreira e que o karma só traz justiça quando abrimos espaço para o perdão e a transformação. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre o verdadeiro valor do amor e se inscreva para acompanhar mais histórias que mostram como o karma sempre encontra seu caminho.